Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nossa aula será de ciências. Estamos iniciando o nosso módulo 3, correto? Já estamos no mês de agosto. Por enquanto, as nossas aulas continuam à distância. Eu aqui na minha casa e você aí na sua. Mas o estudo e a aprendizagem ela não pode parar. Por isso, eu peço que você pegue o seu módulo 3 e vamos iniciar a disciplina de ciências. Vamos lá, crianças. Você vai pegar o módulo 3 e você vai abrir a página 186. Na página 186, nós vamos falar sobre a luz em nosso cotidiano. Mas, antes disso, eu quero falar para você sobre o teatro de sombras. Você já ouviu falar sobre o teatro de sombras? Essa é uma introdução para o nosso assunto. Vamos lá. Era uma vez. Muitas histórias começam com essa palavra e são contadas de várias maneiras. Se você for prestar atenção, geralmente, os contos iniciam com esta frase: era uma vez. Vamos lá. O teatro de sombra também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sobre a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo os nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. Bem, você já viu alguma vez o teatro de sombra? Eu já assisti uma peça que era relacionada ao Dia das Mães e foi apresentada através do teatro de sombras. Foi muito bonita a apresentação. Bem, olha essa imagem aqui. Aqui ele está falando sobre o teatro de sombras, tá? Eu vou fazer 3 perguntinhas para você. Você já assistiu a um teatro de sombras? Em caso afirmativo, comente com o colega. Mas como não estamos presentes, vou comentar um pouquinho. Como é que realiza-se a apresentação do teatro de sombras? Utiliza-se uma cortina, de preferência branca, digamos, e as pessoas vão encenar por trás dessa cortina, onde apenas estará sendo vista a sombra dessas pessoas. Não estará vendo a pessoa na sua figura, normal, natural. Apenas as sombras. Então, as encenações acontecerão e você estará vendo apenas a sombra. Através de quê também? Através de luz que está sendo focado ali naquele ambiente. Na letra B ele fala assim: como você acha que é feito um teatro de sombra? É feito dessa maneira que eu acabei de explicar para você, ok? Cite uma situação do seu dia a dia que seja possível observar as sombras. Bem, se você andar durante o dia e tiver a luz do sol, você vai observar a sua sombra, Você vai observar que existe, aquela imagem, e essa imagem nós vamos chamar de sombra. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Aqui atrás você tá vendo a minha sombra, esse reflexo aqui, ó, Então, aqui, ó, a minha mão, e tô vendo a sombra da minha mão aqui atrás. Por quê? Existe uma luz que está sendo emitida e aqui está sendo feita a minha sombra. Pois bem, agora você vai abrir, o seu livro na página 186 e nós vamos falar um pouquinho sobre a luz no nosso cotidiano. O que é o nosso cotidiano? É o nosso dia a dia. Qual é a importância da luz no nosso dia a dia? Vamos lá? Quero que você observe esta imagem que está aí no seu livro. Olha essa imagem aqui. Eu tenho uma pessoa que está num palco e tem vários flashes de luz, na direção dela. Você consegue observar o que tem nesta parte aqui do palco? Ou nesta parte aqui? Ou a tua visão fica relacionada mais a esta pessoa que está no centro do palco? Por quê? Porque existem flashes de luz que estão destacando essa pessoa. Vamos lá? Eu vou fazer para você 2 perguntinhas. A primeira:
O que você identifica mais facilmente na imagem? Por quê? O que você consegue identificar mais facilmente na imagem? Nós vamos conseguir identificar mais facilmente a luz. Você está vendo ela bem em destaque. Bem, nós podemos observar essa luz e o artista. Por quê? Porque ele está sobre o foco da luz, ok? Quando você observa aqui, olha, esta luz, e você consegue observar o artista, porque ele está sobre o foco da luz. Conseguimos ver essa parte aqui do palco? Não. Conseguimos ver esta? Também não. Consigo identificar o artista porque ele está sobre o foco de luz. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? Bem, neste palco não existe apenas esse cantor. Existem outros elementos aqui que compõem, né, esta apresentação. Mas, como os focos de luz estão voltados para ele, você não consegue observar esses outros elementos. Aí ele te pergunta o que é necessário para que você comece a observar os outros elementos que estão compondo este palco. É necessário que todo o palco receba essa iluminação, seja iluminado. Ou seja, a fonte de luz não deve estar dirigida apenas para o artista, mas para tudo que está sobre o palco. Quando a luz, né, acaba sendo iluminando todo o palco, o que você vai observar? Você vai observar os músicos, você vai observar os instrumentos, você vai observar o som. Então, você vai observar vários elementos que compõem aquele show. Bem, vamos lá. A luz, ela é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Durante o dia, podemos aproveitar a luz do sol, né, que é a luz solar, para iluminar os ambientes da residência, por exemplo, né? O que contribui para a economia de energia elétrica. Então, durante o dia, abra suas portas, abra suas janelas, receba a luz do sol. A luz do sol é muito importante para todos os seres vivos, né? Então, durante o dia, deixa a sua casa bem arejada. Assim, você vai estar contribuindo para a sua saúde, assim como também você estará contribuindo para a economia de energia elétrica, correto? Assim, o seu bolso agradece, o meio ambiente também agradece. Ok, crianças? Durante o dia, podemos utilizar a luz solar. E à noite? Durante a noite ou mesmo durante o dia, em alguns ambientes fechados, por exemplo, é necessário usar iluminação artificial. Né? O que é a iluminação artificial? Vamos ter exemplos de iluminação artificiais. Lâmpadas elétricas, lamparinas, tá? Essa iluminação artificial, o que acontece? Ela facilita para que a gente enxergue o que está ao nosso redor, correto? Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz, ou seja, eu consigo enxergar por conta da luz, seja ela natural ou seja ela artificial. Olha aqui, nesta segunda imagem, nós temos uma criança estudando e ela está recebendo a luz artificial, né, de uma luminária, onde está ajudando ela a enxergar a lição que ela está estudando. Você vai virar o seu livro para a página 187. Na página 187, nós vamos falar sobre fonte de luz. Nós vamos ter dois tipos de fonte de luz. Nós vamos ter a fonte de luz natural e vamos ter a fonte de luz artificial. A luz que observamos nos ambientes pode ser emitida de diferentes fontes. A fonte de luz natural, que existe naturalmente no ambiente, e as fontes de luz artificiais, que são produzidas pelo ser humano. O maior exemplo que nós temos de luz natural é a luz solar.
Bem, eu quero que você observe agora essas 3 imagens aqui que está no seu livro. Vamos lá. Eu tenho essas 3 imagens aqui. Eu tenho um pôr do sol, eu tenho aqui uma rua onde tem iluminação dos postes, iluminação nos carros, nas motos, e eu tenho aqui também um ambiente em que está sendo iluminado pela luz solar, porque aqui eles usaram uma técnica. Então, o que eu quero que você faça aqui? Você vai observar cada fotografia e para cada fotografia abaixo, você vai escrever se a fonte de luz que está sendo destacada na figura, ela é uma fonte de luz natural ou ela é uma fonte de luz artificial. Vamos lá? Na figura da letra A, eu tenho aqui, olha, um pôr do sol. Veja só que lindo o pôr do sol. Então, eu observo que a luz que está sendo recebida aqui neste ambiente é a luz solar. Então, se é a luz solar, esta imagem aqui está representando a luz que? A fonte de luz natural. Você vai colocar aí do lado, fonte de luz natural. Já aqui na nossa letra B, eu tenho a iluminação pública, eu tenho o farol do carro, o farol da moto. Bem, essas fontes de luz aqui são o quê? Fontes de luz artificiais. Você vai escrever aí ao lado fontes de luz artificiais. E na letra C? Na letra C, nós temos aqui uma luminária em que está sendo utilizado garrafa PET com água para iluminar o ambiente, correto? Então, olha isso aqui, ó. Vocês já conseguiram observar que em algumas casas existem umas telhas que elas são transparentes? Já? Então, você consegue observar que quando é durante o dia, essa telha ajuda com que a luz solar penetre, né, naquele ambiente, deixando ele mais claro. É isso que está acontecendo aqui. Então, se esta luz que está sendo utilizada aqui é a luz de fonte natural, você vai escrever lá, fonte de luz natural, porque a fonte de luz natural é o sol que está emitindo esta luz para este ambiente. Aí, nós vamos virar nosso livro para a página 188. Na página 188, nós vamos ter essa atividade aqui. Bem, vamos lá. Ele quer que você observe essas 2 figuras. São 2 crianças que estão em casa no mesmo horário, correto? Mas tem alguns detalhes que são importantes para você observar. Eu tenho aqui a Maria Clara e eu tenho o Pedro, né? Eles são vizinhos. Então, olha só, vamos analisar. A Maria Clara está no quarto dela e o Pedro também. Maria Clara, né, ela está estudando. E observa que aqui no quarto, a janela do quarto da Maria Clara está o quê? Está fechada. Já aqui no quarto do Pedro, o Pedro está brincando. E a janela aqui, ó, a janela do quarto do Pedro está o quê? Ela está aberta. Então, olha só. Vamos entender o seguinte. Maria Clara está recebendo uma fonte de luz o quê? Natural ou artificial? Uma fonte de luz artificial, porque o ambiente dela está fechado. Então, para que receba algum tipo de luz, ela está usando a luz artificial. Já o Pedro não. O Pedro, para receber luz, ele abriu as janelas e está recebendo uma fonte de luz natural. Aí ele faz a seguinte pergunta para você. Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Vamos justificar? Bem, podemos observar aqui. Maria Clara e Pedro estão, né, em suas casas durante o dia. Só que a Maria Clara está com a janelinha fechada e o Pedro com a janela aberta. Então, na casa da Maria Clara está tendo desperdício de energia,
Porque era mais viável, ela também abria a janela do seu quarto para assim aproveitar a luz solar, para aproveitar a luz, a fonte de luz natural. Então, aqui na casa da Maria Clara está acontecendo desperdício de energia, tá? Bem, durante o dia é mais adequado aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes a fim de economizar energia elétrica. Quando nós economizamos energia elétrica, o nosso bolso agradece, correto? Bem, na segunda questão, ele vem falando sobre os lampiões. O que eram os lampiões? Os lampiões eram pessoas que acendiam lamparina nas ruas. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões. Os acendedores de lampião eram profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e apagavam ao amanhecer. Olha essa imagem aqui que está aí no seu livro. Isso aqui é o lampião. Aí ele pegava como se fosse uma vara e na ponta tinha um foguinho. Ele colocava essa varinha aqui e acendia esse lampião, né? Como se fosse uma lamparina. Todos os dias essa pessoa fazia essa função. No início da noite ele realizava essa função e ao amanhecer ele tinha que apagar, correto? Por quê? Porque naquela época não existia energia elétrica, né? A energia elétrica, ela não existia iluminação pública elétrica. Então essa iluminação era feita com esta forma manual, né? E aí, no Brasil, por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita pela energia elétrica. A primeira cidade a receber essa energia elétrica foi a cidade do Rio de Janeiro, correto? Bem, aí ele te faz uma pergunta aqui na letra A. Quando aceso o lampião é uma fonte de luz artificial ou natural? Vamos justificar? Lembra, fonte de luz natural, nós temos o sol. Fonte de luz artificial é aquela que é produzida pelo homem. Então, aqui na cena do lampião, como você pode observar aqui no seu livro, não é ele que está produzindo a luz, não é ele que está acendendo os lampiões. Ou seja, essa fonte de luz aqui será uma fonte de luz artificial, correto? Bem, na letra B ele fala para você comentar com seus colegas sobre a importância dos acendedores de lampiões. Como falei, naquela época não existia a iluminação elétrica, né? Era feito esse trabalho de forma manual. Então era importante. Por que era importante? Porque assim as pessoas teriam, né, iluminação pública. Então o trabalho dele era importante. Durante o início da noite ele ia lá e acendia. Ao amanhecer ele tinha que apagar. Então era um trabalho importante sim para as pessoas daquela época. Iluminava as ruas, as avenidas e as praças, enfim. Bem, aqui está encerrando a nossa atividade na página 188. Então nós vimos sobre a importância da luz na nossa vida, a luz em nosso cotidiano. Através da luz nós podemos observar o que existe ao nosso redor, né? Se não existisse a luz, não poderíamos observar o que está ao nosso redor. Então vimos que a visão ela está relacionada à presença da luz. Vimos também que existem dois tipos de fontes de luz. Existe a fonte de luz natural e existe a fonte de luz artificial. Lembrando, fonte de luz natural nós vamos ter a luz solar. Fonte de luz artificial é aquela que é produzida pelo homem através das lâmpadas, correto? Já aqui também nós vimos a importância dos acendedores de lampiões no século XIX. Esse profissional, né, essa pessoa que exercia essa atividade era importante para a sociedade naquela época, porque através do trabalho dele as pessoas tinham, né, iluminação pública. Então, meus amores,
A nossa aula de ciência fica por aqui e eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Vamos fazer nossa atividade e assim eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos e até a próxima!